filmes que marcam a nossa vida, mas O Enigma de Outro Mundo me marcou de um jeito diferente. Quando eu assisti essa obra-prima de John Carpenter, só para vocês terem uma ideia, esse cara foi responsável por um dos melhores filmes de terror que virou inclusive uma saga, Halloween. Pela primeira vez, eu ainda era uma criança e eu vou confessar para vocês, esse filme me deu um medo que eu não conseguia nem fechar o olho à noite. Aquela sensação de que qualquer pessoa ao seu lado poderia ser um monstro disfarçado. Cara, isso mexe com a cabeça de qualquer um. E de pensar que na época do seu lançamento, lá em 1982, o filme foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas cerca de 19 milhões de dólares. Mas sabe por quê? Porque ele estreou 2 semanas depois de ET, o extraterrestre. O público queria o alienígena fofinho, que come doce, não uma criatura que explode o peito de um cientista. Mas o tempo é o senhor da razão, e hoje ele é um marco sci-fi do terror e da cultura pop. O filme já começa com um pé no acelerador, ou melhor, no espaço. Vemos um disco voador totalmente desgovernado cruzando o cosmos e se chocando com a Terra. Logo em seguida, somos transportados para a Antártida, no inverno de 1982. Aquele cenário branco, isolado, claustrofóbico que o Carpenter sabe filmar como ninguém. A calmaria é quebrada por um helicóptero norueguês perseguindo um cão husky no meio da neve. A gente não entende nada no começo, parece uma crueldade sem fim, mas o destino do animal é a estação número 4 do Instituto Nacional de Ciências. Lá dentro, o clima é de puro tédio. Os cientistas estão jogando xadrez, ouvindo música e tentando matar o tempo. Mal sabem eles que o tempo é que vai tentar matá-los. O helicóptero pousa e os pilotos noruegueses descem armados até os dentes, inclusive com bombas nas mãos. No desespero de matar o cachorro, um deles comete um erro fatal e explode o próprio helicóptero. Já o outro, em um surto de fúria, é abatido por um dos americanos. O cão, aparentemente inocente, é acolhido pelo grupo. Mas a pergunta que fica no ar, que me deixou inclusive encucado quando criança: e por que diabos alguém gastaria tanta munição e morreria inclusive para caçar um cachorro? E o mistério só aumenta quando o grupo tenta contato pelo rádio e não recebe resposta de ninguém. Então, eles estão isolados no fim do mundo. O capitão decide que eles precisam investigar a base norueguesa para entender o que é que aconteceu. Enquanto se preparam, a câmera nos dá um vislumbre de que algo está errado com aquele cachorro. McCready, nosso herói vivido pelo sensacional Kurt Russell, assume o controle do helicóptero e parte rumo ao desconhecido. Mas sabe o que é mais louco nisso tudo? No instituto, o cachorro entra sorrateiramente no alojamento de uma pessoa e a gente só vê a sombra dele. É o puro suco do suspense. Quando a equipe chega na base norueguesa, o cenário é de um filme de guerra misturado com um pesadelo. Tudo destruído, evidências de que algo indescritível passou por ali. Rastros de sangue levam até um corpo em um estado que daria um nó no estômago de qualquer um. A garganta cortada, braços mutilados, é uma expressão de sofrimento eterno. Mas não para por aí não, tá? A experiência continua e eles encontram o que parece ser o marco zero do terror. Um bloco de gelo gigante, oco, com marcas claras de que algo estava lá dentro e saiu. A expressão de espanto dos personagens é a nossa expressão no sofá também. Fora da base, eles acham um corpo carbonizado, mas a anatomia daquela coisa é uma anomalia completa. Não é humano, não é animal, é uma fusão bizarra de ossos e carne. E aqui veio o erro clássico de um filme de terror. Eles decidem levar essa carcaça bizarra de volta para o instituto. E de volta à base deles, o clima pesa. O cachorro novo acompanha tudo com um olhar humano demais, quase como se estivesse analisando a própria jogada de um jogo de tabuleiro. Eles começam a autópsia no corpo deformado. E por incrível que pareça, os órgãos internos parecem normais.
o que deixa os cientistas ainda mais confusos. A noite cai, o vento sopra forte lá fora, aquele som característico dos filmes do Carpenter, sabe? Que dá aquele arrepio na espinha. E o Clark decide levar o Husky para o canil. E é aqui, meus amigos, que o show de horrores realmente começa. E o filme cimenta seu lugar na história dos efeitos práticos. O cão começa a se despedaçar. O corpo dele se rasga, surgem tentáculos, patas de inseto, uma boca onde não deveria ter. A criatura começa a se assimilar aos outros cães em uma cena que até hoje, com toda a tecnologia de 2026, continua sendo visualmente impressionante. Clark ouve os ganidos, volta correndo e tenta conter o caos. MacReady aciona o alarme e chega com a solução definitiva para qualquer problema alienígena. Um lança-chamas. Ele taca fogo na criatura, mas uma parte dela consegue escapar. O Dr. Blair, ao examinar o que restou, faz uma descoberta mais aterrorizante do que qualquer coisa. O organismo imita outras criaturas. Ele não apenas mata, ele se torna você, célula por célula. Aí então a paranoia se instala quando Blair pergunta para Clark: há quanto tempo o cachorro ficou sozinho com você? O silêncio que segue é de dar um frio na espinha. MacReady decide ir até o local onde os noruegueses estavam escavando e eles encontram uma nave espacial gigantesca. Ela está enterrada lá há milênios e eles percebem que o bloco de gelo veio dali. De volta ao instituto, o Dr. Blair faz os cálculos e a projeção é assustadora. Se a coisa chegar em áreas civilizadas, a humanidade será extinta em 27 mil horas. Blair surta, percebe que não pode confiar mais em ninguém e decide que o isolamento é a única forma de salvar o mundo, mesmo que isso signifique matar todos os seus amigos. E o pesadelo gelado continua. O clima no instituto agora é de quem vai morrer primeiro. O Dr. Blair se trancou e começou a destruir tudo, rádio, equipamento, helicóptero, tudo para garantir que ninguém saia dali e, consequentemente, a coisa também não saia dali. Enquanto isso, descobrem que Bennings foi pego. A cena dele sendo consumida é bizarra. Quando o encontram, ele já não é mais humano. Ele solta um grito inumano, com mãos que parecem garras disformes. O grupo não hesita e o queima vivo. O terror está instaurado e a pergunta de $1 milhão ecoa nos corredores. Aonde está o Dr. Blair? MacReady encontra o doutor tendo um surto psicótico, gritando que vai destruir tudo. Blair é dominado e trancafiado em um depósito, mas o dano, esse já foi feito. A desconfiança é o tema central aqui. O Dr. Cooper sugere um teste de sangue para identificar o impostor, usando o estoque de plasma que eles têm. Mas quando chegam lá, as bolsas de sangue foram todas destruídas. Alguém sabotou a única chance de salvação. A tensão escala a níveis insuportáveis. MacReady, com uma lucidez perigosa, assume o comando e ele grava uma fita dizendo que ninguém mais confia em ninguém. Fuchs, um dos cientistas, começa a teorizar que a coisa pode se esconder em cada pedaço de tecido e sugere que cada um prepare a sua própria comida. Mas Fuchs desaparece e logo encontram seu corpo carbonizado. A coisa está jogando com as mentes deles, forçando o grupo a se canibalizar emocionalmente. Chegamos então ao ponto máximo do terror, aquela cena que eu tenho certeza que você, se assistiu, nunca esqueceu. Norris parece sofrer um ataque cardíaco. O Dr. Cooper tenta reanimá-lo com um desfibrilador. No momento em que as pás tocam o peito de Norris, o tórax dele se abre como uma boca gigante, cheia de dentes enormes, e arranca os braços do doutor. É uma das cenas mais traumáticas da história do cinema, sem dúvidas. A cabeça de Norris se desprende do corpo, cria pernas de aranha e tenta fugir. MacReady queima tudo, mas ali ele percebe que precisa de um teste novo, rápido e eficaz. Ele decide coletar o sangue de todos em placas de Petri e encosta um fio de cobre em brasas em cada amostra. A lógica é simples. O sangue da coisa é um organismo individual. E se você tentar, queimá-lo, ele vai tentar fugir de dor. O teste começa. Windows, humano,
McCready, humano. Dr. Cooper, humano. Clark, humano. Embora o McCready tenha tido que matá-lo antes, porque ele tentou atacar. E então chega a vez de Palmer. Quando o ferro quente toca o sangue dele dá um pulo, solta um guincho. E o Palmer começa a se transformar em uma massa de carne e dentes no meio da sala. O lança-chamas trava no momento crítico. Palmer ataca o Windows em um caos absoluto até que McCready finalmente consegue explodir a criatura. Sobram poucos agora. Nose, Childs e Gary passam no teste, mas o perigo ainda espreita nas sombras. Eles vão atrás do Blair e descobrem algo terrível no subsolo do depósito. Blair, ou o que sobrou dele, estava construindo sua própria nave pequena com peças roubadas dos destroços do helicóptero. O gerador é destruído. A estratégia da coisa agora, é clara. Ele quer que todos morram de frio, para que ela possa congelar e esperar a próxima equipe de resgate daqui a alguns anos. McCready decide que eles vão morrer, e a coisa vai junto. Ele começa a espalhar explosivos por toda a base. No confronto final, Blair se revela como um monstro gigantesco, com uma massa amorfa e de tudo que ele já consumiu. É uma cena de coragem épica. McCready detona tudo, transformando o Instituto em uma pira funerária gigante e no meio da Antártida. O filme termina de um jeito que gera debates até hoje. E é isso que eu quero saber de vocês. McCready e Childs estão sentados entre os escombros em chamas. Eles estão exaustos. O fogo vai apagar e o frio vai matá-los em breve. Um olha para o outro, sem saber se o companheiro é humano ou se é uma criatura, esperando o momento certo do final. Esse final é absoluto. O filme envelheceu como um bom vinho, Os efeitos de maquiagem do Robbie Button ainda dão um banho em muito CGI moderno, hoje ainda, em 2026. Mas aí, o que você acha? Quem estava infectado no final? O Childs não estava soltando vapor pela boca. Ou será que era McCready? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. Vamos debater essa obra-prima do terror aqui. E se você gosta desse tipo de análise profunda, com essa pegada nostálgica aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais o Arquivo J a continuar trazendo esses arquivos secretos da cultura pop para vocês. Obrigado por cada minuto da sua audiência, tamo junto e DJ para vocês!